Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula, você está no seu portal bíblico e hoje eu quero chegar até você com a nossa última reflexão para o último trimestre de 2021 da classe de adultos da CPAD, lição de número 13. Vou deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist para que você possa apenas apertar o play e ser abençoado. E estudamos, à luz do comentarista pastor Elienay Cabral, o tema O Apóstolo Paulo, as lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E hoje vamos falar sobre a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. E eu gostaria de que antes que façamos todas as leituras que irão fundamentar nossa reflexão, façamos primeiramente uma oração e após esta oração então iremos fazer as nossas leituras. Feche seus olhos então, aperte o cinto e venha comigo neste momento de reflexão. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito, visite-nos agora, traga iluminação, e que esta palavra possa ser enriquecedora e ela possa trazer, ó Deus, a tua bênção ao nosso coração. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você que está aqui comigo ao longo deste quarto trimestre de 2021. Meu muito obrigado. Você que se inscreveu no nosso portal, meu muito obrigado. Já somos mais de 750 inscritos e daqui a pouco vamos bater a nossa meta de 1000 inscritos. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E eu peço, não saia sem que antes faça a inscrição neste portal. Deixe o seu like, o seu comentário e seja abençoado e enriquecido por estas lições tão importantes e preciosas. Vamos então fazer as nossas leituras relacionadas a este assunto proposto para este momento. O nosso texto áureo nos diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos de couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. É aquilo que Paulo escreve aos irmãos tessalonicenses na primeira carta, capítulo 5, versículo de número 8. A verdade prática desta reflexão diz: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. E o texto bíblico que fundamenta nossa reflexão, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8, e na primeira carta de Paulo aos irmãos tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 ao 11. E eu peço que você faça toda esta leitura, porque ela é extremamente importante e ela vai fundamentar a nossa reflexão a partir de agora. Lições preciosíssimas. E nós já fizemos, inclusive, um panorama para o primeiro trimestre de 2022. Pois é, vou deixar aqui o card onde você vai acompanhar a primeira lição para o próximo trimestre, onde vamos falar sobre as Sagradas Escrituras. Lições importantíssimas também e que também trarão grande enriquecimento à nossa vida cristã. Esta reflexão de hoje, onde falaremos desta bendita esperança, desta gloriosa esperança do apóstolo Paulo, e que também é a nossa gloriosa esperança, tem um objetivo geral proposto que é justamente enfatizar a gloriosa esperança minha e sua dos cristãos dos dias atuais, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É aquilo que Paulo escreve a Tito no capítulo 2, versículo 13. E para cada um dos 3 pontos que serão estudados, um objetivo também específico, mostrando que devemos ressaltar a consciência de Paulo diante da morte. O segundo, apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor Jesus. E a terceira, expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor Jesus. É a nossa última lição, última reflexão
deste último trimestre de 2021 e como fomos abençoados analisando, estudando a vida do apóstolo e o ministério do apóstolo dos gentios e como isso trouxe enriquecimento para a nossa vida. Não podemos, agora à luz desta última lição e que enfatiza esta bendita esperança, nós podemos aqui pontuar que não podemos perder a esperança do céu em meio às adversidades, às crises, o sofrimento e as tribulações que nos são impostas enquanto aqui caminhamos nesta terra. Essa bendita esperança é a força motriz da igreja, é a força de todo fiel na terra que se apega naquilo que Deus realizou através de Cristo Jesus. É a garantia, não tenha dúvidas disso, é a garantia dessa esperança, é justamente o fato que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma. Como é bom saber que no meio das adversidades o Espírito Santo está aqui justamente para manter esta esperança viva e vívida em nosso coração, fortalecendo, renovando e confirmando a herança eterna do nosso Deus. Que esta bendita esperança do apóstolo Paulo possa e deva ser a minha e a sua esperança. Veja, o ponto central desta reflexão mostra que a volta do Senhor Jesus é a gloriosa esperança dos cristãos. E aí, você crê nesta promessa de que Jesus virá buscar um povo santo, lavado e remido no seu sangue? Você acredita nesta promessa? Como o seu coração está quando se ouve falar e uma pregação começa-se a discorrer a respeito deste assunto tão importante? Esta mensagem tem sido pregada nos púlpitos da sua igreja, onde você está congregando agora, na sua comunidade. Veja, é imperativo, é importante que esta mensagem esteja em nossos púlpitos. Então vamos falar de 3 pontos importantes. O primeiro, a consciência de Paulo diante da morte. O segundo ponto, falarmos sobre a doutrina de Paulo sobre a volta do Senhor Jesus. E o terceiro ponto, falar dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Então, o primeiro ponto deste primeiro tópico fala sobre uma morte como uma oferta de sacrifício. Onde extraímos isso? Extraímos do nosso texto em classe, onde você possivelmente pausou o vídeo, abriu a sua Bíblia e leu o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E em parêntese, aquilo que a Nova Versão Internacional traz, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. E o tempo da minha partida está próximo. O Espírito Santo estava guiando o apóstolo dos gentios em tudo e trouxe esta percepção ao apóstolo Paulo de que o tempo da sua partida estava próximo, estava chegando, e Paulo vai abraçar com todo vigor e coragem, e ele não vai fugir daquilo que o Espírito Santo estava falando e revelando ao seu coração. Nesse sentido, o apóstolo Paulo então via o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. E ele vai usar justamente uma expressão que vai corroborar esta ideia. Já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, ou já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome do Senhor Jesus não permitia ter medo ou até mesmo frustração diante da morte. É preciso ter a consciência de que se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, e nós podemos crer que somos e iremos fazer parte da geração do arrebatamento da igreja, não creio que haja problema algum em acreditarmos nisso, haja vista não sabermos o dia, tampouco a hora, mas se todavia
Contudo, entretanto, nós aqui não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento, encontraremos por meio da morte. Escrevendo aos irmãos tessalonicenses, Paulo ensina aqueles irmãos de forma gloriosa que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por intermédio, então, do Espírito Santo, nos preparemos para esse tempo em esperança. Falar de arrebatamento, falar da volta de Jesus, precisa arder em nosso coração esta chama chamada esperança. O segundo ponto, Paulo exclama uma verdade e diz que combateu o bom combate, né? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele faz agora toda uma análise da sua trajetória e nós também devemos fazer toda uma análise da nossa trajetória cristã. Ele combateu o bom combate e ele escreve a Timóteo, que é filho de pai grego, isso é interessante, e ele vai usar termos comuns aos Jogos Olímpicos, quando ele diz que combateu um combate, que correu uma carreira, eram temas que estavam totalmente ligados àquela cultura grega. Então, desde quando Paulo teve o seu encontro com Cristo a caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9, você deve se recordar, nas nossas primeiras lições falamos exaustivamente sobre este tema, é justamente naquele momento que ele tem um encontro com Cristo e até o momento próximo da sua morte, muitas experiências Paulo estava vivendo, muitas experiências começaram e aconteceram e ocorreram no decurso da sua história, e é notório que há uma entrega total do apóstolo dos gentios, como também deve ser uma verdade na minha vida e na sua vida, uma entrega total, plena, absoluta. Muitas perseguições ele sofreu, provações, injustiças, injúrias, plantações, confirmações de igreja, ser instrumento do Espírito Santo e fazer parte desta instrumentabilidade, ser uma ferramenta que nos lega textos e todo um conteúdo bíblico, teológico. Paulo, por certo, marcou seu tempo e deixou-nos um legado extraordinário. De fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à sua causa, a causa do Evangelho de Cristo. Todo o afinco que ele se dedicava para perseguir a igreja de Deus, agora convertido, agora alcançado pelo Cristo que lhe foi aquele que crê. Esta tem sido a nossa luta e o nosso embate diário. Veja, que nós possamos fazer uma avaliação particular, um autoexame e que, assim como Paulo, né, possamos agora fazer esta análise particular e pessoal, porque é exatamente isso que Paulo está fazendo. Estamos terminando
de uma forma aquém, muito aquém de como começamos, e outras pessoas começam devagar, quase parando, mas estão terminando a sua carreira de forma nobre, digna, e o nome do Senhor está sendo glorificado. A pergunta é: o que mais importa? Como começamos ou como terminamos a nossa carreira? O apóstolo Paulo tinha a consciência da carreira que percorreu e a fé que guardou e manteve esta fé intacta. Durante os longos anos de ministério, a sua fé permaneceu pujante, robusta, e o que lhe permitiu olhar para a sua circunstância com um olhar sereno, com uma atitude serena. E ele, escrevendo aos irmãos filipenses, por exemplo, no capítulo 4, versículo 12, ele diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como também a ter fome, tanto a ter abundância, como também a padecer necessidade. Paulo está totalmente preparado e a sua avaliação, ela é serena, honesta, e por esta razão a vida e o ministério deste homem, por certo, glorificou o nome do Senhor. Embora ele não pudesse, e eu tenho certeza que ele não desejava evitar a sua morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória ministerial. Temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. É o que Paulo escreve aos irmãos coríntios na segunda carta, no capítulo 5, versículo 8. E partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Estar em Cristo, de fato, é uma condição extremamente melhor e mais relevante, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele escreve aos irmãos filipenses, capítulo 1, versículo 21. Mas Paulo também aos filipenses diz uma coisa interessante: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário. Veja, ele não julga que é melhor, mas é mais necessário, por amor daqueles que estavam agora sendo o destinatário da sua palavra, da sua pregação, né? Por amor de vós, ficar na carne, né? Serem ainda este instrumento de poder, pregar este evangelho aos rincões do mundo, alcançar vidas e permitir que este evangelho, que é poder de Deus, possa transformar. Paulo estava numa luta interna, sabia que era muito melhor estar com Cristo, morrer, partir para a glória e encontrar com Cristo, mas ele entendia da necessidade de ser este instrumento de Deus, e ele diz que estava extremamente agora em aperto de ambos os lados. Ele, o apóstolo Paulo, nos ensina que é preciso olhar para o futuro, sim, devemos olhar com o futuro, ou para o futuro com a certeza do nosso galardão, e enxergar, agora, enxergar de que forma? Pela fé, enxergar pela fé. Ora, o que é a fé, senão o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das que se não veem? Então, enxergar pela fé que o nosso trabalho jamais será e não é vão no Senhor, como ele mesmo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos coríntios, na primeira carta, capítulo 15, este texto célebre que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que coisa gloriosa! Eu preciso olhar para esta literatura que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos lega, e olhar com esta convicção de que todo o trabalho, que todo o meu esforço, ele será recompensado, pois há uma coroa da justiça guardada para cada um de nós. Você crê? Paulo está dizendo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto, justo juiz, me dará naquele dia.
que Paulo poderia concluir o texto por aí, mas ele diz: não somente a mim. Esta coroa não é algo que será apenas dado a mim, o apóstolo Paulo, entendendo a sua importância ou reivindicando tal coroa da justiça por entender a sua importância ministerial, mas ele diz que não. Ele diz: agora está para mim e também para todos quantos amarem a sua vinda. Então, há uma coroa guardada para a minha vida e há uma coroa guardada para a sua vida. Estamos nas mãos, e eu louvo por esta afirmação. Estamos nas mãos do justo, do reto juiz. Glória a Deus por isso. A doutrina bíblica de Paulo, então, sobre a volta do Senhor, é o nosso segundo ponto aqui. A volta do Senhor em 1 Tessalonicenses, e é uma das cartas que talvez vai abordar o tema de forma direta e tão clara, onde Paulo vai elucidar os irmãos tessalonicenses, que por certo era algo que eles temiam e tinham muitas dúvidas a respeito do que acontece com o seu ente querido após a sua morte. Paulo vai dizer a esses irmãos que, em relação àqueles que dormem, eles não precisavam ser ignorantes no sentido de não ter conhecimento, e Paulo vai discorrer e explicar-lhes nos seus pormenores. Então, a volta do Senhor Jesus, à luz da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção, né? As conjunções são palavras invariáveis que servem justamente para conectar orações, termos da mesma função sintática, estabelecendo aqui então um elo, uma ligação entre esses assuntos e os assuntos que estão sendo ligados por esta conjunção, mas que está no início do capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, é justamente este elo com aquilo que está apresentado no capítulo 4, quando Paulo fala da ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Então aqui há esta ideia de conexão entre o capítulo 4 e o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos irmãos tessalonicenses. Então, o capítulo 5 é o quê? Uma continuidade daquilo que iniciou-se ou que começou a ser apresentado no capítulo 4. Então fala agora no capítulo 5, e o assunto aqui é claramente a parousia, que no contexto pentecostal é justamente a ideia da segunda vinda do Senhor Jesus à terra. Lembrando aqui, é importante a gente frisar que esta é uma visão, né, sobre o assunto, em uma visão pentecostal pré-tribulacionista, que é defendida quase que majoritariamente pelos dispensacionalistas clássicos. Isso é importante pontuar. Então, o capítulo 4 começa a abordar sobre a volta do Senhor Jesus, e este assunto está agora ligado e conectado no capítulo 5 da mesma carta, a saber, a primeira carta aos Tessalonicenses. Agora, quando falamos da segunda vinda de Jesus, nós, pentecostais, falamos de duas fases dessa vinda. A volta de Cristo se dará em duas fases, né? A primeira apenas para os salvos, e que o nosso Senhor Jesus virá justamente nas nuvens do céu para encontrar com a sua noiva, a igreja. É aquilo que lemos na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, né? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Deus descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois eu e você, aqueles que estão vivos também, terão seus corpos transformados, e vamos encontrar com esses que acabaram de ressuscitar, e encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Este texto é uma ideia gloriosa do arrebatamento, do aspecto da vinda do Senhor Jesus na sua primeira fase, podemos assim dizer. O apóstolo nos mostra que nessa ocasião os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e os vivos serão então arrebatados, transformados para estarem com o Senhor nos ares.
essa fase é a fase invisível para o mundo, onde apenas a igreja, os salvos, apenas entenderão e experimentarão este momento glorioso. E eu quero dizer que há uma grande expectação em meu coração para este momento tão sublime. Então, nenhum olho verá, somente os dos salvos em Cristo Jesus. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor Jesus, todo olho o verá. É aquilo que a palavra de Deus nos diz. Será uma chegada em que o nosso Senhor descerá do céu em glória, e literalmente ele vem nas nuvens do céu com poder e grande glória, e será visto pelo mundo inteiro, e principalmente, especialmente pelos judeus, né? Naquela primeira etapa, apenas para o assunto estar bem vivo na sua mente, naquela primeira etapa, o arrebatamento, os salvos irão ao encontro do Senhor nos ares antes da grande tribulação. É por esta razão que é uma visão pré-tribulacionista. Na segunda, no fim desse período de 7 anos, ele se manifestará diante de todos para destruir o império do anticristo, o que é corroborado pela linha do tempo apresentada em Apocalipse capítulo 19, trecho deste livro que está rigorosamente em ordem cronológica. Então, aquilo que lemos em Apocalipse capítulo 19, podemos dizer que estão em ordem definitivamente exata, de forma cronológica. E também é um texto que diz que, principalmente, especialmente aos judeus, porque é justamente um período, né, onde a igreja já não está mais neste contexto. Eu gosto de dizer que quando o Senhor começa a abrir o leque para os gentios, é como se Deus estivesse trabalhando em um computador. E preste atenção nesta analogia, porque eu acho que ela funciona bem, como se Deus estivesse trabalhando em um computador e ele tem uma aba aberta, e é a aba de Israel, onde Deus está tratando com Israel. Quando de repente o Senhor veio para os seus e os seus não o receberam, e deu-lhes agora a todos aqueles que o recebeu o direito de serem chamados filhos de Deus. Ali há, no meu modo de entender, o início do tempo gentílico, e agora abre-se no computador de Deus uma nova aba chamada o tempo da igreja. Mas a janela ou a aba de Israel permanece aberta, porém em segundo plano, de forma secundária, porque o foco agora é o tempo da igreja, o tempo do gentil ou o tempo gentílico. E quando o arrebatamento da igreja acontecer, esta aba da igreja é fechada e a aba principal torna a ser Israel. Eu creio que seja uma forma de fazer uma analogia sobre o assunto. Então, porque aqui há justamente, de fato, no final desta última semana, que é a 70ª semana de Daniel, é quando justamente o Senhor virá, e especialmente virá para os judeus. Zacarias 14 fala interessante sobre o assunto, capítulo 14, versículos 2 e 3, que diz: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações como pelo seu povo, sim, no dia da batalha. Este é o texto que mostra que especialmente se dará agora no final desta última semana. A igreja já foi extraída da terra, esse momento acontecerá. E é justamente isso que, para mim e para a visão pentecostal, há na segunda vinda de Cristo essas duas fases distintas, né? O arrebatamento da igreja de forma secreta, e enquanto a igreja está em um outro nível, está em uma outra dimensão aqui na terra, 7 anos literais estarão correndo, que é a última semana de Daniel. E aqui nós vamos perceber que no final dessa semana o Senhor virá com poder e grande glória e será visto pelo mundo inteiro.
inteiro. É nessa ocasião que Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel. Veja, não estamos falando mais aqui da igreja. Virá para defender e lutar e vencer pessoalmente em favor da nação de Israel, né? E vai livrar Israel dos exércitos confederados e liderados pelo anticristo, desfazendo-os com o seu poder, vencendo o anticristo, o falso profeta, o diabo, e implantará então o reino milenial de Cristo Jesus aqui nesta terra. Que coisa gloriosa! O terceiro ponto é sobre esta grande tribulação. Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação. Nós precisamos ter esta convicção e esta paz em nosso coração. Existem linhas de interpretações que pensam que a igreja será removida ou extraída no meio da grande tribulação, ou no meio desta semana de tribulação, que são os pensadores mesotribulacionistas. Existem aqueles que pensam que a igreja será removida, sim, no final da grande tribulação, que são os pós-tribulacionistas, mas nós cremos e acreditamos piamente que a palavra de Deus corrobora e nos dá certeza deste entendimento pré-tribulacionista. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo será retirada antes do período do derramamento do santo juízo, né? Esta é uma palavra forte ao nosso coração. E quando nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 a 10, o texto diz: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aqui há uma promessa, há uma garantia de que esta ira de Deus que será manifesta ao longo desta última semana não estará sobre a igreja de Cristo. A noiva é retirada. Que noiva é esse que permitiria que a sua amada noiva participasse ou estivesse sob um momento de tamanha dor em que esta terra, por certo, passará ao longo daqueles últimos dias? A igreja, eu creio, entendemos que a palavra de Deus corrobora a ideia de que a igreja será removida, extraída a esta ideia no contexto bíblico. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, veja, não estaremos mais aqui. Esta é uma convicção. Tem pessoas que pensam que nós já estamos passando pela tribulação e daqui a pouco estaremos entrando na grande tribulação, mas ignoram que isso é apenas a prospecção, apenas o início das dores narradas e que serão graves nesse último período aqui na terra. Então veja, ao final desse período, né, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo, do falso profeta, no lago de fogo. O diabo é preso e ficará preso por 1000 anos. Então esse ensinamento aos irmãos tessalonicenses, bem como a igreja atual, vale a pena confiar e esperar e entender que é iminente, a qualquer momento o Senhor virá nas nuvens do céu para buscar a sua igreja, um povo santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. O terceiro ponto fala sobre os tempos e das estações até a volta do Senhor. Uma atenção à expressão dos tempos e das estações, né? Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso dado aos seus discípulos logo depois da sua ressurreição, quando ele diz: não vos pertence saber os tempos e as estações que Deus estabeleceu, que o Pai estabeleceu
pelo seu próprio poder, pelo seu decreto. Então, tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto os termos em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência, que é uma doutrina que nós podemos estudar sobre a iminência. A qualquer momento, nós não sabemos o dia, tampouco a hora. Muitos inventaram e tentaram deduzir, e alguns até dataram, disseram a data, o momento específico e foram frustrados. Alguns levaram pessoas agora me perdi a palavra, mas a questão do suicídio em massa. Se você pesquisar, você vai ver que houveram líderes que levaram pessoas a suicídio em massa, alegando o dia do arrebatamento. E isso é algo grave, e ainda existem muitas pessoas aí querendo ser aqueles que sabem o dia e não sabem. Não sabem, ninguém sabe, e nós temos que entender e nos preparar para este momento que pode ser agora, exatamente agora. Uma dimensão do Espírito e uma dimensão do porvir. As Sagradas Escrituras mostram que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes anuncia os últimos dias. Veja, é um prenúncio. O Espírito Santo na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Você acredita nisso? Porque eu posso estar falando e discorrendo de um assunto para pessoas que talvez não acreditem, e é necessário que acreditemos. A igreja é tomada por louca. A palavra de Deus é como, para muitos, um livro de histórias da carochinha, de anedotas, e muitos zombam da nossa fé e da nossa gloriosa esperança. Mas esta é uma promessa que ele nos deixou e nós devemos apegar a esta promessa. A bendita esperança de Paulo deve ser também a nossa. O longo ministério de Paulo, somos estimulados por ele a viver no Espírito Santo, ao mesmo tempo em vigilância. Eu sempre digo que a vigilância deve preceder a oração. A instrução de Jesus é: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Eu vejo que a vigilância deve preceder até mesmo uma vida de oração, né? E a vigilância é aquilo que justamente nos faz nos preparar, estarmos preparados para o dia do Senhor. Vamos viver no Espírito, não vamos cumprir as concupiscências da nossa carne, vamos viver plenamente segundo aquilo que o Espírito Santo deseja que vivamos, e vamos alcançar esta bem-aventurada, esta bendita esperança. Senhor, eu rogo a Ti que abençoe cada um dos Teus filhos, que este trimestre possa ser, ó Deus, e possamos concluir esse trimestre de uma forma onde o Teu nome possa ser glorificado. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado você que ficou comigo até aqui, você que tem nos acompanhado aqui neste canal. Estamos aperfeiçoando o nosso trabalho, fazendo um trabalho aqui para glorificar o nome do Senhor, e eu louvo a Deus pela sua vida. Fique bem, fique em paz e até a próxima.